Olá, mais uma vez juntos para estudarmos a Palavra de Deus. Este é o programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo. Estamos felizes em receber você na TV, todos os dias às 6 da manhã, no YouTube. Sabe que lá em nosso canal Reavivados por Sua Palavra NT, um novo programa sempre sai às 6 da manhã, disparado às 6 da manhã também, juntamente com a Novo Tempo. No Facebook também a mesma coisa. Às 6 da manhã o novo programa vai embora também para o seu lar, ele vai encontrar você em algum lugar, através do Deezer, do Spotify, do NT Play, tem várias plataformas aí que você pode nos acompanhar. Mas eu quero fazer um convite especial para que você se inscreva em nosso canal no YouTube. Lá o canal é Reavivados por Sua Palavra NT. Esse NT no final é importante, que tem outros canais lá, Reavivados e tudo mais. Então é importante que você busque o canal certo, oficial aqui da Novo Tempo. Nós estudamos um capítulo da Bíblia por dia, é um processo que a Igreja Adventista já faz pela terceira vez. São 1.189 capítulos estudados na sequência, claro. E eu fico muito feliz em estarmos em o Novo Testamento e vamos partindo já para o final da Bíblia. Já passamos aí mais de 2/3 da Palavra de Deus. Um dia de cada vez. Você acorda, arruma a cama, estuda a Palavra e sai para ser Jesus para as pessoas. Nós temos um grupo muito especial que são os Anjos da Esperança, que apoiam todo o envolvimento da rede Novo Tempo. Rádio, TV, mídias sociais e cursos bíblicos. Graças aos Anjos da Esperança e às doações que são feitas por eles, nós podemos pregar o Evangelho em português e espanhol para todo mundo. Cada hora uma nova tecnologia, uma maneira melhor de apresentar, de enviar, de fazer chegar até você através de várias plataformas. Quer se tornar um Anjo da Esperança? Muito simples, mande uma mensagem para este WhatsApp que aparece aqui na tela e vai ser repetido durante o programa. E nós temos um presente, não é? Todo programa a gente apresenta para você a revista Esperança Novo Tempo. E essa daqui, que é um guia de estudo da Bíblia Sagrada, tem como título Mente Feliz. Tem várias outras, mas esta revista tem feito realmente um trabalho maravilhoso. O Dr. César Vasconcelos a preparou de uma maneira sucinta, uma maneira objetiva, com 8 temas, olha, vencendo as compulsões. Muito interessante isso. Ideias para a resolução de problemas conjugais e familiares. Sugestões, ideias comprovadas. Você lê, você aprende e tudo isso aqui com base bíblica. As perguntas que aparecem aqui, por exemplo, por que estou triste? Fala sobre a tristeza, né? De acordo com Filipenses 4:8, olha a passagem que aparece aqui. O que deve ocupar o nosso pensamento? Você vai aprender muito com essa revista aqui. No final, há um questionário, você responde e envia ou pelo correio ou pela internet, tá bom? Ela é gratuita, basta mandar uma mensagem para este WhatsApp que aparece aqui, que é diferente dos Anjos da Esperança, e escreva lá, Mente Feliz pelo WhatsApp, tá bom? Aí você vai receber pelo correio, vai ser contatado pelo WhatsApp e vai receber pelo correio, tá bom? Anote aí, passe para os amigos também, para que eles possam entrar em contato com a gente. Nós vamos para um rápido intervalo, na volta, o capítulo 22 de Mateus. Espero você não saia daí. Muito bem, já estamos de volta com o seu programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. Que privilégio poder estudar a palavra assim livremente, né? Pregar a palavra livremente. Há vários países no mundo, infelizmente, e que o que nós estamos fazendo aqui é proibido. Nós temos que aproveitar essa oportunidade e orar por esses países também, para que tenham liberdade, né? Embora
haja essa proibição, muita gente lê a Bíblia ali, em pedaços, cópias, páginas. Estava falando aqui com a nossa equipe que daqui a pouquinho eu vou entrar num pedaço aqui no 25, 26 de Mateus, que as páginas estão soltas da minha Bíblia, né? E aí eu me lembro que lá, às vezes, ter um pedacinho da Bíblia para ser lido várias vezes nesses países, né? Vale muito, é um pedaço da Palavra de Deus. Aqui nós temos toda a Palavra de Deus escrita à disposição, em várias versões, preços variados, né? Bíblias populares, Bíblias mais elaboradas, Bíblias aí com um viés de arqueologia, de liderança, de família, de ação solidária. Vamos aproveitar isso, viu? Vamos aproveitar isso. E aqui vamos para o capítulo 22, lembrando que do capítulo 18, para você que está chegando agora, até o capítulo 25, Mateus fala sobre o novo reino, o reino que já começa em nosso coração. Eu gosto muito dessas duas palavrinhas, já, mas ainda não fui eu que as inventei aqui, mas já o reino pode estar em meu coração. Ainda não, porque Jesus vai voltar e aí esse reino será estabelecido eternamente. Ele já está conosco, Jesus é o reino, não é? Se ele está em meu coração, o reino está em meu coração. Como aquela linda música que o Jader compôs, né? O Jader Santos e o Quarteto Arautos do Rei cantava e canta também, né? Mas mais no passado, né? Onde Jesus está o céu, está o reino de Deus. O reino de Deus é Jesus. Nada maior do que o reino de Deus, nada. A igreja não é maior do que o reino de Deus. O reino de Deus é o próprio Deus, por isso que não tem nada maior, né, do que o reino de Deus. E aqui, várias parábolas. No capítulo anterior, nós já vimos a parábola dos dois filhos, o que disse que ia, mas não foi, o que disse que não ia, mas foi. E há uma comparação aqui sobre João Batista. As meretrizes e os publicanos vão preceder os fariseus e os escribas no reino de Deus. Olha que coisa impressionante, né? Porque eles aceitaram a palavra. Depois nós vimos a parábola dos trabalhadores ou lavradores maus, não é? Que acabaram matando o filho do proprietário da lavoura, né, da vinha. E essa é uma comparação com aquilo que fizeram com os profetas, que foram rejeitados, e com o próprio Filho de Deus, como nação, né? Israel o rejeitou. E agora vem mais uma parábola, do capítulo 22, a parábola das bodas. E essa é uma parábola muito interessante, né? Porque Jesus falava em parábolas, né? Ele podia explicar melhor para os discípulos, os detalhes eles entenderiam assim, depois da explicação, porque muitos não estavam bem atinados, e falava em parábolas para que ficassem esses conceitos, os conceitos do reino ficassem mais palatáveis. Incrível, né? Como Jesus usava métodos fantásticos para explicar o reino de Deus. E aqui é simples essa parábola, né? O reino do céu, sempre começa assim, o reino do céu é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Olha que coisa maravilhosa. E ele convidou primeiro um grupo de pessoas, mas esses não quiseram vir, verso 3. Depois ele convidou outro grupo de pessoas, verso 5 diz, porém, não se importaram e se foram, um para o campo, outro para o seu negócio, e os outros, agarrando os seus servos, os maltrataram e os mataram. Os primeiros também fizeram alguma coisa parecida. O rei se enfureceu e exterminou esses assassinos, incendiou as cidades e tal. Isso dá uma ideia de juízo, né? Dá uma ideia de juízo, fogo, exterminação, o mal vai ser exterminado, o pecado vai deixar de existir, né? O Satanás e os seus anjos e todos os que não aceitaram a Cristo como seu Salvador, Senhor, né, serão destruídos no final de todas as coisas. Então essas parábolas vão falando sobre este novo reino que vai surgir. E o que aconteceu? Bom, então já que o primeiro grupo não veio, o segundo grupo não veio, e ainda matou aqueles que estavam anunciando, né, os profetas,
Então, esse último grupo eram os convidados que estavam aí pelas ruas. E a Bíblia até coloca aqui no verso 10, eram bons e maus, quer dizer, todo mundo era convidado, dando essa ideia e quebrando esta linha de que Israel era o povo escolhido, e foi o povo escolhido, e agora um novo Israel aparece para o novo reino. Um novo Israel aparece. Então foram convidados, os que estavam na rua, os que estavam em qualquer lugar eram convidados. E assim também o Evangelho, ele abre as portas para convidar todas as pessoas. Então não são só judeus. Nós não precisamos ficar mais atrelados às festas judaicas, aos rituais judaicos, porque todos eles que apontavam para Jesus deixaram de existir. O templo deixou de existir. Quando Cristo morreu, vamos ver daqui a pouquinho, aqui em Mateus mesmo, o véu do templo rasgou. O véu que separava o santo do santíssimo rasgou para dizer assim, gente, acabou. E rasgou de cima embaixo. Uma ação divina. Não foi um grupo de sacerdotes que vamos rasgar. Não. Rasgou-se porque não tinha mais sentido. Não tinha mais sentido matar animais, porque o Cordeiro de Deus estava morto, depois foi ressuscitado para nos salvar. Mas o rei deu uma olhada e encontrou um camarada com uma roupa diferente. Porque eles levavam a roupa e diziam, olha, essa roupa você deve usar lá na festa. Você não tem, a gente empresta a roupa para você. E todos estavam entrando com a roupa nupcial, né, para a festa, para as bodas do filho do rei. E esses não estavam com a roupa adequada. Bom, quem é o filho do rei, né? É a ideia de Jesus, o Messias, que eles são convidados para as bodas do filho do rei. Não é para o momento mais importante, né, que é a salvação das pessoas, convidados para fazer parte desta festa. O povo judeu negou, não é? E mesmo entre os gentios, que depois foram convidados, inclusive os judeus, eles saíram para todos os lugares procurando gente. Então, esse novo aspecto de Israel é espiritual, nós somos Israel espiritual, né? Já tenho falado isso algumas vezes. Estava lá um indivíduo que estava sem a sua veste, verso 11 diz assim, não trazia a veste nupcial. E o rei perguntou, ei, verso 12, amigo, como entraste aqui sem a veste nupcial? Porque a veste nupcial era a minha garantia de que eu podia entrar na festa. Como é que você entrou aqui? Ele não respondeu. Para entrar na festa, eu precisava usar a roupa que o rei tinha mandado. Não vestir a minha própria roupa. Isso está uma ideia linda, né? Ninguém é salvo com a sua própria roupa, ninguém é salvo com as suas próprias obras. A gente tem, então, a vestimenta da justiça de Deus, né? Pelo sacrifício de Cristo para poder entrar nas bodas eternas, no reino de Deus, no novo reino. E esse indivíduo entrou com os seus próprios méritos. Essa é a ideia. Então, não podia ficar ali, foi lançado fora. E então dá a ideia do juízo, É muito importante isso. Agora vem uma sessão de perguntas. Perguntas capciosas e depois uma última pergunta de Jesus para os fariseus e para os publicanos, para os escribas, aliás. A primeira pergunta é feita pelos herodianos. Os herodianos eram os tidos como mundanos. Não é, essa expressão eu não gosto muito, mas é aqueles que não compactuavam com a verdadeira religião, não é? A espiritualidade correta, mas aqueles que misturavam elementos da sociedade, do mundo, da idolatria. Então eram elementos que não deveriam fazer parte da adoração para o Deus verdadeiro. Depois a pergunta é feita, isso é lá no verso 16, depois no verso 23 a pergunta é feita pelos saduceus. Os saduceus eram helenistas, eles tinham essa visão mais puxada pelas filosofias gregas. Não é? Os saduceus também, eles tinham um problema com a ressurreição, com a morte e a ressurreição. Aí aparece no verso 34 os fariseus, também fazendo perguntas.
E a última pergunta é feita por Jesus, lá no verso 41. São 4 perguntas, 3 bem capciosas. E a de Jesus foi bem clara, exigia uma resposta, uma posição que não foi dada aqui. Então, a primeira pergunta, vem os herodianos e dizem assim, com respeito ao dinheiro, ao tributo, eles estavam, no verso 15 diz assim, né, eles queriam consultar entre si para poder fazer uma pergunta capciosa para pegar Jesus. Jesus sempre saiu bem. Então diz assim, mestre, dizem, né, 16, sabemos que és verdadeiro, um camarada bacana, né, e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade. Mas eles não acreditavam nisso não, né, porque senão eles não fariam essa pergunta. Sem te importares com quem quer que seja. Por que não olhas a aparência dos homens? O Senhor é muito bom, né? Aparência e tal. Porque os judeus olhavam para a aparência dos homens. Então, minha pergunta. Diz-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Se Jesus dissesse, sim, devemos pagar os tributos para César, os impostos, eles iam correndo lá para os judeus e iam dizer, tá vendo? Esse camarada aqui é de Roma, é um espião. Esse camarada aqui não é judeu, ele não ama o povo judeu, essas opressões, etc. e tal. Se ele respondesse, não é para pagar impostos a César, então eles correriam para os romanos para dizer, tem um homem aqui que está pregando que não devemos pagar impostos para César. Pegamos Jesus. Pegamos Jesus. Agora ele não tem saída, mas sempre ele tinha uma saída. E ele reage assim, por que me experimentais, seus hipócritas? Vocês não creem que eu estou falando a verdade? Vocês não creem que eu falo da parte de Deus? Vocês não creem nada disso que vocês estão falando? Vocês querem me pegar. Aí Jesus então diz assim, tem uma moeda? Aqui é uma moeda, 1 denário. Ok. De quem é essa figura, essa efígie, inscrição? De quem é? É de César. Então a resposta de Jesus foi muito simples. Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Pronto. É isso. É lícito pagar impostos? Sim, dai a César o que é de César. Embora os impostos pagos a César não davam tantos benefícios para os povos conquistados, mas havia segurança, estradas e havia uma porção de coisas ali. Dai a Deus o que é de Deus. Então, busque a verdade de Deus e então ande na verdade de Deus. Aí vem os saduceus. Os saduceus fazem aquela pergunta, né, mestre, se alguém morrer não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Isso era a lei do levirato. Na família morre o homem, né, o marido. Então a esposa, e não teve filhos, a esposa então se casa com o irmão dele e o primeiro filho leva o nome do falecido, para que ele tivesse descendência. A descendência era muito importante, como já tenho mencionado aqui. Só que eles fazem um caso bem complicado e dizem assim, ela se casou com 7 irmãos e todos morreram. É azar, né? Todos morreram. Que coisa, né? Primeiro é uma coisa bem inusitada, 7 morreram. Que coisa, né? Então, quando estiver lá no reino, como é que vai ser, né? Ela será esposa de quem? Qual deles vai ser o esposo? Como é que essa família vai viver lá no teu reino? Aí Jesus diz assim, olha, vocês não conhecem a Bíblia mesmo. Porque na ressurreição, verso 30, então aqui já tem um conceito da ressurreição. Aqui já barra esse conceito de que morreu, vai para o inferno, para o céu, para o limbo, para sei lá para onde mais. Não tem esse conceito. Diz, na ressurreição do último dia, nem se dão em casamento e nem se casam. Porém, como os anjos serão, os anjos no céu, não vai haver procriação no céu. Os anjos não procriam, pelo menos aqueles que a gente sabe da Bíblia, não procriam, não tem anjinho nascendo, maternidade de anjo, parteira de anjo, não tem isso. E parece que é assim que vai funcionar no reino de Deus. Aí vem a terceira pergunta,
fariseus, intérprete da lei, ali, qual é o grande mandamento? A primeira pergunta é sobre política, né? Dinheiro, servir a César ou não. A segunda pergunta é sobre doutrina, não é? Fala sobre a ressurreição. A terceira pergunta é sobre ética, fala sobre lei. E pergunta qual é o grande mandamento? Simples. O grande mandamento é amar a Deus e ao próximo. Primeiro amar a Deus. É esse amor que garante você amar o próximo. E aí vem Jesus com uma pergunta bem simples, que pensais? Então essa daqui é uma pergunta pessoal, né? O que você pensa a respeito do Messias? O que vocês pensam, né? De quem ele é filho? Eles responderam, de Davi, filho de Davi. Mas como é que Davi o chama de Senhor? Então ele é maior que Davi. Ai, Jesus já criou um problema sério ali. Davi o chama de Senhor e cita aqui o texto de Salmos, né, 110, verso 11. E ninguém conseguia responder as perguntas, porque ele falava uma pergunta e ele os pegava de uma maneira. Eles queriam pegar Jesus e não conseguiam. O reino, novo reino vai ser assim. É isso que Jesus explicou. Vamos orar? Pai querido, pedimos a Tua bênção para entendermos cada vez mais a respeito deste reino que já começou, mas ainda não. Que possamos abrir o nosso coração e permitir que Cristo entre ali agora, em nome dele. Amém. O programa segue, eu fico por aqui e amanhã a gente se vê com o capítulo 23. Até lá. Em 2017, li uma notícia interessante sobre um cantor que foi impedido de entrar em uma festa em Recife porque estava trajando bermuda. O local em questão afirmava que havia um quadro na entrada do estabelecimento avisando da proibição. Embora pareça estranho, existem outros locais que também proíbem a entrada de pessoas que usam certas roupas. Por exemplo, alguns órgãos públicos são rigorosos quanto à vestimenta dos usuários e servidores. É o caso de diversos tribunais e secretarias que não permitem a entrada de indivíduos vestindo calções, bermudas, camisetas, bonés ou mini-saias. Estas questões de proibições e roupas me fez pensar no capítulo 22 do Evangelho de Mateus. Nesta sessão encontramos uma parábola interessante contada por Jesus sobre alguém que foi colocado para fora de uma festa por causa de sua roupa. O texto bíblico compara o reino dos céus a um rei que decidiu fazer uma festa de celebração de casamento de seu filho. Porém, depois de ter enviado os seus servos a chamar os convidados para a festa, o convite foi rejeitado por todos. Insistindo no convite, o rei enviou seus servos novamente e pediu que eles deixassem claro que ele já tinha comprado todos os preparativos da festa. A comida já estava pronta e toda a festa já estava preparada. Mesmo assim, os convidados não quiseram vir. Uns desprezaram o convite e outros maltrataram os servos que enviaram o convite. Para não perder todo o investimento que foi feito, o rei tomou uma medida drástica. A partir do verso 8 lemos: Então disse aos seus servos: A festa está pronta, mas os convidados não eram dignos. Vão, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou cheia de convidados. Finalmente a festa estava lotada. Pessoas de diferentes classes sociais estavam reunidas no mesmo local. Mas algo curioso aconteceu. No meio dos convidados, havia uma pessoa que não se encaixava na expectativa do rei em relação aos trajes. No verso 11 lemos: Mas quando o rei entrou para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: Amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então o rei ordenou aos serventes: Amarrem os pés e as mãos dele e atirem-no para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Sabe, antes de pensar que o rei foi muito exigente para cobrar a roupa do convidado que estava sem ela, é importante saber um detalhe da cultura judaica. As vestes eram enviadas juntamente com o convite, ou seja, aquele homem havia recebido a roupa de graça, mas decidiu ir à festa sem ela. Dentre as muitas lições espirituais contidas nesta parábola, uma que Cristo ressaltou é que a salvação é de graça.
Mas muitos não se salvarão porque recusarão o convite. Outros, por não aceitarem as vestes da justiça de Cristo e insistirem em continuar a usar seus trajes de pecados.